Um outro presidenciável, o deputado federal Jair Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista à agência Bloomberg nos Estados Unidos e ele afirmou que aceitaria privatizar a Petrobras desde que não seja para a China e chamou o país asiático de sem coração. Ele também reconheceu que tem um entendimento superficial de economia, mas apontou que deseja ver a taxa básica de juros em 2%. Acho que muita gente também, né? E também durante uma palestra para investidores em Nova York, ele admitiu não ser o nome mais capacitado para a presidência, mas destacou que não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E ele teria hoje também uma palestra lá em Washington, mas foi cancelada de última hora, porque o organizador do evento criticou o deputado brasileiro e afirmou que o Bolsonaro mostrou não estar pronto para um debate democrático. Eu acho bom isso, Patrick. Eu acho bom que os candidatos sejam expostos à luz, expostos às questões, expostos à extrema complexidade que é você governar um país. Porque é muito fácil usar com maestria as redes sociais, ter um bom discurso que atenda uma população muito irritada com questões como segurança pública e ética na política, mas que não são nem de longe as principais e nem as únicas atribuições de um presidente da República. Um presidente da República tem que comandar uma equipe econômica e saber que juros não vão a 2% por desejo, por vontade, por mágica. Juros vão a 2% desde que haja uma série de condições na economia que o Brasil não preenche, que não está nem perto de preencher. Você não privatiza escolhendo quem vai comprar a empresa. Um candidato a presidente tem que saber que privatizações você não escolhe todo mundo menos os chineses porque eu não gosto de pastel de rolinho primavera. Não é assim que se faz. Então eu acredito que muita dessa efusividade que existe com o Bolsonaro hoje é porque as pessoas estão irritadas, estão procurando alguém que seja diferente do que está aí, mas na hora do voto a pessoa é mais racional, prevalece a racionalidade e elas vão procurar alguém que entenda do riscado. E aí eu acho que mesmo essa questão, Luciano Huck, Bolsonaro, Lula, todos esses que têm algum senão, e não são senões iguais, tá? Não estou comparando as pessoas, cada um tem a sua própria fragilidade, tudo isso vai ser exposto à luz e eu espero que a gente tenha amadurecido desde 89 para fazer uma escolha mais racional e melhor. Fala, André Azar. O seguinte, eu acho que, de modo geral, o jornalismo brasileiro precisa levar o Bolsonaro a sério, né? Até agora tem dado um tratamento de folclore para o sujeito que, no entanto, é incontornável isso, um postulante real à presidência da República. Esses últimos 10 dias foram muito bons para ele em termos de discurso. Ele fala para um brasileiro real que é ignorado pelo mainstream do pensamento brasileiro. Tá? Ele é o único. Bom, ele bate no Lula entre os candidatos que estão aí há muito tempo, desde quando não era fácil, né? E ele é o único. A gente não sabe, eu não sei qual é o projeto dele. Eu sou um crítico do Bolsonaro, escrevi um artigo duro a respeito dele, mas ele tem uma percepção da demanda do eleitorado muito aguçada. Ele é o único que está bradando aí a bandeira da segurança pública, que é o principal drama brasileiro e que vai ser o grande eleitor para 2018. Então, está na hora de levar o Bolsonaro a sério, está na hora de abrir os microfones para ele, para ouvi-lo, entrevistá-lo, fora da zona de conforto das questões de costume, das questões culturais, para falar de economia, para falar de política, do Brasil real, porque, no final das contas, um sujeito que tem 2 dígitos seguidamente em crescimento consolidado, é evidente, também acho que uma vez que o PSDB estabeleça seu candidato, algo migrará para o PSDB, mas o Bolsonaro é um elemento real nessa disputa, não dá para ser subestimado e tem sido. É um erro folclorizar um candidato como esse, bater nele como tem se batido sem tentar entendê-lo. Ele é uma espécie de pão, massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Marcelo Madureira. Essa palestra que o deputado Jair Bolsonaro cancelou em cima da hora era na Universidade de Brown, uma universidade importantíssima dos Estados Unidos. E tem um detalhe muito importante nessa história toda, é o seguinte, porque um grupo de intelectuais, né, e acadêmicos brasileiros fez um manifesto, um abaixo-assinado, para que a Universidade de Brown não permitisse a palestra do Jair Bolsonaro.
vejam só, de esquerda, evidentemente, né? Da dita esquerda brasileira, intelectuais e acadêmicos querendo proibir um debate numa universidade. Veja bem, a que ponto chegou a inteligência, como diria, né? Na verdade, o Milor fala muito bem, no Brasil não tem inteligência, tem ignorância, né? Da academia brasileira querendo proibir um debate numa universidade americana. Evidentemente, a universidade bancou a palestra do Jair Bolsonaro. A palestra seria realizada, mas aí foi o Jair Bolsonaro que desistiu, porque sabia que ia encontrar lá, no meio acadêmico, democrático, não só uma plateia amestrada, uma plateia que ia só aplaudi-lo, ia encontrar uma plateia que também ia fazer perguntas, digamos assim, difíceis, importantes, enfim, onde haveria um debate amplo, um debate heterogêneo. O Jair Bolsonaro perdeu muitos pontos em fugir desse debate na Universidade de Brown e fugiu do pau. Essa é que é a verdade. Não sabe viver num regime democrático, de liberdade de expressão e manifestação, de debate acadêmico e democrático. Pegou Patrick, mal pra caramba o Bolsonaro. Oi, Andreasa, vai lá. Tem um outro elemento importante sobre o Bolsonaro, que é uma guinada. A Vera falou sobre isso quando disse sobre a privatização e tal. O Bolsonaro sempre foi identificado com um Estado, né, um nacionalista, defensor do patrimônio estatal. Houve aquele episódio relativo à privatização da Vale, que ele disse que o Fernando Henrique deveria ser fuzilado por isso. E desde então, desde que se tornou candidato, ele tem feito um movimento para se aproximar do discurso liberal. Também muito acurado na percepção do que o seu eleitorado quer, né? Então, percebam que o Bolsonaro pode até não ser a representação daquilo que gostaria, né? ou representação do espaço que ele ocupa, mas, de fato, incontornavelmente, ele tem dirigido muito precisamente o discurso para essas demandas. Não está à toa nessa disputa, não. Ainda sobre o Bolsonaro e o que o Andreasa falou que ele deve ser levado a sério, levá-lo a sério eu acho que é expô-lo, por exemplo, a um roadshow desses para falar na Bloomberg, para falar na Reuters, em lugares credenciados para entrevistá-lo sobre economia. Mas certamente não são reportagens como a capa da Veja, que é uma reportagem bocó, cheia de adjetivação, porque isso não vai contribuir para desconstruir o Bolsonaro, vai contribuir apenas para fortalecê-lo, porque permite a ele ir para as redes sociais como ele fez, e aí fez de uma forma muito inteligente, mostrar a Veja e falar, gozado, eles dizem que eu sou um banana, um babaca e tal, mas me convidaram para estar aqui num ciclo de palestras em que eles vão cobrar R$9.000 dos interessados e não vão me pagar nada. Eu vou mesmo assim, revista Veja. Então, a revista pagou mico, fez uma matéria mal feita, cheia de adjetivações e preconceitos e bobagens, discutindo bobagem sem discutir o que realmente importa.